Você vai assistir a partir de agora o Bate-Papo com Notícia, programa do piauihoje.com no YouTube. Olá, amigos do portal piauihoje.com, portal que conecta você ao mundo. Estamos iniciando mais um Bate-Papo com Notícia, sexta-feira, final de semana, né? Eu, Luiz Brandão e o professor jornalista Roberto John. Tudo bem, professor? Tudo bem, agora um tema bom que é cultura, literatura. Final de semana, coisa leve. Coisa mais leve, né? O nosso E convidado. especialista, né, nessa área. Estamos recebendo aqui no nosso programa o professor, né, escritor, ativista cultural e militante político também, né, professor Wellington Soares. Um prazer, professor. Tudo bem? Prazer, tá certo? Está aqui inaugurando, participando pela primeira vez do programa de vocês. Seja bem-vindo, volte quando quiser. O professor Wellington, para quem não conhece, sempre foi presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Piauí, portanto, um militante político de muita história, na década de 80, final da década de 80, também militante político no Partido dos Trabalhadores, foi candidato, foi da direção do partido. Também é uma pessoa que conhece bastante, tanto a cultura quanto a política. Secretário de Comunicação. Foi secretário de Comunicação do Governo do Estado. Não é isso, Wellington? É isso aí. Faltou alguma coisa? Não. Faltou, fica à vontade aí. Complemente. Pode complementar e... Eu acho que você disse quase tudo. Resumiu bem. Bom, nós vamos começar o programa de hoje com uma notícia triste. Faleceu ontem, né? Aos 82 anos, o cantor e compositor nordestino paraibano Vital Farias. Uma morte lamentável, um grande camarada, um grande músico, um grande poeta, sobretudo defendendo a coisa nordestina, né, professor? Você conheceu isso bem. Daí, ele era muito identificado com a cultura nordestina, né? Ele era filho de Itaperoá, uma cidadezinha do interior da Paraíba, né? De lá ele partiu para o Rio de Janeiro, onde ele vai sedimentar a carreira artística dele, né? E aí se notabilizou como cantor, compositor. Ele enveredou até mesmo pela política, no final da vida dele, né? Tem uns parceiros aí que você conhece, quem eram parceiros dele? Geraldo Azevedo, Xangai, Elomar, né? Foram os grandes parceiros dele. E aqui no Piauí ele tinha um parceiro, que era o Netinho da Flauta, né? Netinho da Flauta, não podemos esquecer não, né? Eu me lembro que o Netinho da Flauta, eu conheci o Vital Faria, ele estudava no curso de comunicação da UFP, e o Netinho da Flauta levou Vital Faria para dar uma palestra para os estudantes em sala de aula. Então, eu conheci pessoalmente o Vital Faria. E o professor também conheceu, né, Roberto? Sim, ele tem uma vasta produção cultural, como poeta, como compositor, e sempre com o tema do Nordeste, uma coisa mais armorial, não era assim tão simples a composição dele, não, era mais complexo. Exatamente. Preciso pensar um pouquinho para poder captar o que ele estava colocando, mas muito bela a composição e a musicalidade. Deixou composições belíssimas, né? Ai, que saudade do você, veja, né? Veja você, o arco-íris já mudou de cor e uma rosa nunca mais desabrochou. Gasolina vai subir de preço. Ele disse que foi feliz essa composição em momentos muito especiais, em alguns dias de lua. Eu estou aqui recebendo aqui do professor Wellington Soares, escritor, a editora dele, a editora Lamparina. Vou mostrar aqui, Pedro, tá? A editora Lamparina, estou recebendo uma coleção, a última coleção aqui do professor da editora Lamparina, os livros do Roger Rego de Carvalho, ó. Vou mostrar aqui também, livro do Roger Rego de Carvalho. Fala um pouco do livro, professor, desse livro. Essa é uma coleção, na realidade, né? Como e por que me fiz escritor. É uma curiosidade, né, Roberto? Que todo leitor tem, é de saber como é que o autor iniciou a carreira dele, quais foram os livros lidos, os autores que o influenciaram, como é que foi publicar o primeiro livro, se foi direto com a editora ou ele teve que bancar o primeiro livro. Geralmente é o autor que banca porque é desconhecido ainda. Esse livro, né? Que o Wellington então, essa coleção aí tem 4 autores, né? Tem aqui também. Aberto aí com o Roger Rego de Carvalho, que é uma grande referência, né, Wellington? Uma grande referência, é tido como nosso melhor romancista, né? Conhecido nacionalmente, né? E filho oirense, né? Filho da primeira capital, né? Aí tem outra nessa mesma coleção, Como e Por que Me Fiz Escritor, do Nathan Souza. Nathan Souza é filho de Teresina, mas mora
tá certo? É em São Gonçalo. Olha aqui, Pedro. Ó, E é hoje o autor piauiense mais premiado, né? E mais completo também, porque ele é romancista, é contista, é cronista, é ensaísta, é letrista, é teatrólogo. Ele é um autor completo, né? Tem aqui também J.L. Rocha do Nascimento. É o João Luiz Rocha João do Luiz. Nascimento, que já é um autor consagrado no conto, principalmente, né? João Luiz, que é um juiz juiz. de direito, professor do curso de direito lá na estadual, não é? E e estreou agora, recentemente, como poeta também, Aqui, Pedro, mostrando aqui, dessa ó, nova geração. os livros aqui do professor Wellington Soares, da coleção, né? A coleção Como e Por que Me Fiz Escritor. O último aqui dessa coleção, da Sérgia Alves. Essa Djalma foi contemporânea nossa, lá no movimento estudantil, na Federal, né? Formada em engenharia civil, depois se tornou funcionária da Caixa Econômica. É da geração do Osmar Júnior, do Hermes Boy, não é? E é contista, romancista e poeta. Muito bem, tá aí, ó. Aqui os livros E mostrando aí, aqui, Brando, eu ó, fiz questão de, quer dizer, essa coleção dá oportunidade também dos piauienses entrarem em contato com os autores consagrados, é o caso do Jorge Henrique de Carvalho, e o mais novo, os contemporâneos, porque é importante que se perceba que a literatura ela tem continuidade, ela não para. Ela não pode ficar só presa ao passado, né? Tem uma nova geração aí produzindo e produzindo bem. Nós vamos falar de aqui, depois a gente volta a falar de cultura e literatura com o professor Wellington Soares. Nós estamos no programa Bate-Papo com Notícias, o programa de todo final da tarde do seu portal Piauí Hoje, no canal, no YouTube. Pedir aos nossos internautas que ajude a gente a fazer o nosso trabalho, né? Curtir aí os nossos vídeos, inscrever no canal e também ativar o sininho aí para não perder nenhum episódio, né? Lembrando que o programa Bate-Papo com Notícias vai ao ar todo dia no final da tarde, certo? Todo dia, de segunda a sexta. Agora, uma informação aqui. A OAB, veja bem, o que tem de reclamação sobre plano de saúde no Brasil é um negócio fora de série. Hoje tem três grandes grupos que são líderes em reclamação de consumidores. São as telefonias, né? Uma é a telefonia, outras são as distribuidoras de energia elétrica e os planos de saúde. Esse eu acho que estão entre o plano de saúde, eu acho que já é o primeiro. Então, a OAB do Piauí, né, vai, por meio da Comissão de Direito da Saúde e Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo, irá promover no dia 12 de fevereiro, né, na próxima semana, uma audiência pública sobre as falhas na prestação de serviços dos planos de saúde. Em Teresina, há inúmeras reclamações de pais de crianças autistas relacionadas às dificuldades de prestação de serviço pelos planos de saúde, né? Como a suspensão de terapias, falta de vagas em clínicas, entre outros. É um negócio sério, né, professor Roberto? Muito sério, a questão do autista, não só com relação à saúde, mas na sociedade em geral, com relação à compreensão da síndrome, né? Do sintoma, né? Então, os sintomas são variáveis também, tem graus de coisa, e geralmente muitas pessoas não compreendem e começam a querer agredir o autista, a família do autista. Eu já vi isso em restaurantes, situações. Shopping tem vários casos, né? Ele não conhece, não sabe. Então, acho importante essa iniciativa da OAB, principalmente dos planos de saúde, já que, imagina, a sociedade já tem essa situação de um preconceito ou não compreensão da síndrome, e um plano de saúde, qualquer que seja dele, não compreender essa questão. Esse ponto vale para todas as deficiências no Brasil. Não só no autismo. Não só no autismo. As pessoas não estão preparadas. Isso vai para o sistema jurídico, sistema de justiça, o sistema da polícia, porque não compreende e age de forma muito violenta e inadequada para aquele tipo de situação. Professor, tem. Eu acho que passa, primeiro, parabenizar o AB, né? Uma iniciativa extremamente louvável, né? E passa por vamos dizer, uma campanha educacional no sentido de a própria sociedade se apropriar desse tema. Ou seja, como falou o Roberto John, é necessário que os mais diversos segmentos, órgãos, instituições
debatam essa questão do autista, porque é uma questão, vamos dizer, pertinente e que a tendência é aumentar. Vocês observam que está aumentando o número de autistas no Brasil e não há uma compreensão ainda devida. E quando chega a essa questão da saúde, aí a coisa complica, porque saúde você não pode adiar, não é? Exatamente. Então tem que ser um atendimento imediato. E está tendo um fenômeno também de pessoas já adultas se identificando ou sendo diagnosticadas como autista com algum grau, que estão até com êxito na sua atividade laboral, em profissões, etc. Para lembrar aqui que o evento vai ser dia 12 de fevereiro, terça-feira da próxima semana, lá na sede da OAB, né, no auditório da Escola Superior de Advocacia do Piauí, a partir das 13h30. Então, é bom as pessoas comparecerem. Nós vamos estar presentes para acompanhar. Professor Wellington Soares, voltamos aqui para a nossa área cultural. Você, como um militante da área, um militante, eu chamo de produtor cultural, o Roberto chama de agitador, chama de promotor. Né? O professor Wellington é também uma pessoa que colabora demais com a educação no estado inteiro. Ele é que é o idealizador daquele projetozinho do pré-ENEM, que ajuda os meninos a entrar na faculdade, não é isso, professor? Exatamente. Lá atrás era chamado cursinhos populares, né? E surgiu ainda no governo Hélio Dias, em 2003, no primeiro governo, né? Mas você estava lá, eu sou idealizador desse projeto. Eu que levei a ideia, o Hélio Dias, está entendendo? Ele aprovou, endossou, porque funciona como um reforço escolar, não é? É claro que nós temos compreensão que quem forma o aluno, quem prepara o aluno é a escola. Agora, nós entramos com aquele reforço escolar, principalmente mexendo com a autoestima do alunado. Quando nós pegamos esse projeto, o aluno de escola pública se envergonhava em estudar em escola pública, não queria usar a farda da escola e, quando fazia vestibular, fazia para aqueles cursos menos concorridos. A realidade hoje é completamente diferente. Ele se orgulha em estudar em escola pública, ele usa com o maior prazer a farda e ele concorre em todos os cursos, né? Inclusive conseguindo a aprovação. Hoje não tem mais esse tabu. Aluno nosso da rede pública aprovado em medicina, odontologia, direito. Aquela sacada foi assim, muito importante, porque só quem tinha dinheiro ia para os cursinhos, aqueles vários cursinhos que tinham. E essa deficiência, esse déficit era muito grande. A gente sentia nas pessoas que tinham vontade, mas não podiam pagar um cursinho. Então foi uma sacada muito boa. E é interessante porque de 2015 para cá foi rebatizado o projeto, agora é pré-ENEM SEDUC, não é? E nessa gestão do Rafael Fonteiro ganhou impulsos enorme, né? O apoio também do nosso secretário, o Washington Bandeira, né? Surgiram também as escolas de tempo integral, que, olha, já voltado para isso, fazendo a diferença. São duas coisas que vão impactar a educação de ensino médio, né? As escolas de tempo integral, porque mais tempo, né? Ou seja, o aluno entra às 7 horas e sai. Essa do tempo integral também tem lá um dedo do Antônio Zé Medeiros, né? Com certeza. A ideia inicial foi lá. Antônio José, tá certo? Começou isso daí. Dona Rejane, né? E o outro programa, que aí já é um programa do governo federal, é o Pé de Meia. Vamos atentar muito para o Pé de Meia, porque é uma sacada ótima do Camilo Santana aí, que é o nosso ministro da Educação. Não é à toa, tá certo, que o TCU, vocês estão acompanhando, o Tribunal de Contas da União, o mesmo ministro lá, o Nades, né? Que foi aquele que provocou lá a pedalada da Dilma e a cassação da Dilma, o impeachment da Dilma. Citado em várias investigações. Exatamente. Então é o mesmo tentando cavar já, não é? O impeachment Augusto Nardes, para quem não se lembra, Lula. Augusto Nardes, esse ministro lá do TCU, para quem não sabe, é citado aí em várias investigações, acusado de algumas coisas não republicanas no judiciário. Né? Então, tem esse problema, né? Me lembrar aqui também, professor, que eu que sou oriundo de escola pública, estudei no Elvídio Nunes, no Eurípides de Aguiar e no Liceu Piauiense. Nós, da escola pública, para ingressar na universidade, tínhamos que nos esforçar mais, né? Porque a gente não tinha dinheiro para pagar cursinho. Então, eu saí do liceu direto para a universidade. Então,
A do Liceu é uma boa escola. E continua hoje. Continua. Hoje, tá certo? É padrão. Hoje ela virou, tá certo, uma escola de tempo integral, não é? E recuperou, tá entendendo? Hoje o nome. Os alunos hoje do liceu têm ótimas aprovações, competem em todos os cursos. Eu me lembro no liceu tinha aula de latim, Exatamente. certo? É. Aula de latim era um negócio. Quem aprendia naquele tempo latim sabia falar português bem. Latim, entendeu? Os professores eram catedráticos, né? Muito Eu bom. não fui aluno do liceu, meus irmãos mais velhos foram, mas depois me tornei professor do liceu. Professor, aí o pré-ENEM, como é que está hoje? Você começou a falar aí, a gente foi mudando de assunto. Como é que está hoje? Olha, saíram os resultados aí, não é? Já do SISU, tá Agora, certo? Saiu também o resultado do ProUni, porque o aluno, tá certo? De posse da pontuação que ele faz no Enem, ele pode ingressar no ensino superior de 3 maneiras. Através do SISU, que dá acesso às universidades públicas. O ProUni, ele ganha bolsas nas faculdades, universidades particulares. E o FIES. Foram abertas agora as inscrições para o FIES. Aí é o financiamento estudantil. De tal maneira que nós temos aprovados aí entre 5, 6, 7 mil alunos todo ano. professor, agora. Eu queria falar de uma questão que é muito grave. Você, além de ser um poeta, é um educador e preocupado com a política da literatura. Nós tivemos agora um dado muito estarrecedor com relação à diminuição da leitura do brasileiro de livros. Eu cheguei até a escrever um artigo, mandei aqui para o portal, não, o Piauí hoje, não é? Olha, aí tem vários motivos, né? Um deles é a questão da pandemia, tá certo? É uma parte do problema, não é? Mas eu acredito também que, vamos dizer, faltam políticas públicas nesse sentido, e um outro aspecto muito interessante, essas questões tecnológicas. Não é nada não, essa coisa do celular, da internet, tem retirado muita gente do livro impresso, né? Mas o pior é que essa pesquisa que você fez menção aponta que o aluno não está lendo nem o livro digital e nem o livro físico. Os e-books não estão funcionando. E é isso que nos preocupa. Né? E o grande motivo apresentado é falta de tempo. Para você ter uma ideia, ele aparece no topo, como 50%, 49%. Aí lá embaixo é que aparecem os outros. Na verdade, É pouco. Mesmo já tinha essa tradição, era uma questão que vinha se debatendo há muito tempo. Mas o aluno dizer que não tem tempo é muito estranho. Por que você acha? Eu acredito o seguinte, aí eu remonto a essa coisa do próprio INEP, do MEC, que tem culpa. Eu acho que vocês são de uma época em que tanto a federal, quanto a estadual, quanto o IFP adotavam lista de livros. Então, o Enem retirou. Não existe lista de livros. E as nossas escolas fundamentais, tá certo? Elas vivem em função do Enem. Se o Enem não cobra, aqui embaixo também não cobra. De tal maneira que há uma lacuna aí. É preciso remediar isso imediatamente. Você tem uma ideia, olha o que é mais grave, que tem a ver com isso que você apontou aí. Do total de alunos inscritos no Enem, 3 milhões e alguma coisa, tá entendendo? Somente 12 alunos tiraram a nota máxima. Ou seja, 1.000 pontos. Agora, em termos percentuais, o que é que isso representa? Se 3 milhões, vamos arredondar, 3 milhões de candidatos fizeram a redação e somente 12 atingiram a nota máxima, tá entendendo? O que é que dá isso em termos percentuais? 0,0000 alguma coisa. Mas muito zero. Muito zero. Então a situação é crítica, realmente. Você acha que as novas tecnologias, celulares, essas coisas estão influenciando? E aí, já entrando nisso, a proibição do celular na escola é ponto positivo? É ponto positivo. Porque, veja bem, proíbe, tá certo? Naquela coisa da sala de aula. Mas, se for necessário utilizar essa ferramenta, que eu reputo da maior importância, como recurso didático, o professor pode fazer uso. Ele pode, vamos dizer, autorizar. Porque eu confesso para vocês que não existe uma ferramenta educacional igual, tá certo, ao celular, à internet.
Quer dizer, como ferramenta educacional. Vamos imaginar aqui que você tem dúvidas sobre genética. E o aluno quer revisar a genética. Ele vai aqui no YouTube e coloca aula sobre genética. Tem tudo. Eu não conheço nada sobre Machado de Assis. Coloca aqui, Machado de Assis. Ou então o aluno tem dúvida entre empregar mas e mais, que é, vamos dizer, um erro muito constante, né? Aqui, você não precisa mais carregar o Aurélio. Você lembra que a gente ficava até peso, né? Aquele catatal, né? No Nordeste chama penso. Tem tudo aqui. Então, como é que nós vamos dispensar essa ferramenta? Agora, a ferramenta utilizada como recurso didático. De pesquisa, né? Não, porque também não ganha vício, né? As famílias estão passando por muita dificuldade. A criança de 5 anos quer o celular e ele não quer largar aquilo ali. Então, essa coisa vai ligando no automatismo e também o conteúdo muito ruim. Isso é pior do que Coca-Cola. Dê uma Coca-Cola para uma criança. Vicia. Você quer saber de outra coisa. Mas é uma situação muito grave. Então, o presidente Lula acertou, está entendendo, em assinar essa... Eu fico preocupado, professor, que 2 professores, o Wellington e o Roberto Johnson, são professores. Eu fico preocupado na reação de pais de alunos que são contra essa medida. Mas a grande maioria foi favorável. Porque o aluno, claro, se ele está na sala de aula com o celular ligado, ele não está prestando atenção no que o professor está dizendo. Não, e o próprio professor, para ele, vamos dizer, ministrar a aula, está cada vez mais difícil. Então a medida foi corretíssima. Agora, voltando nesse mesmo... Inteligência artificial, como é que se avalia? E é interessante porque o governo do Estado, não é? Foi o primeiro, tá entendendo, do Estado, na medida aí do nosso governador Rafael Fonteles, adotar a inteligência artificial como disciplina, não só aqui no Brasil, como na América Latina. Ou seja, o Piauí saiu na dianteira, né? E está, vamos dizer, recebendo elogios. Por exemplo, na redação, vamos voltar à redação novamente. O aluno, às vezes, ele produzia a sua redação, entregava ao professor, mas o professor ele recebe o quê? 30 redações de uma turma, 30 de outra, 30 de outra. Então, tem uma quantidade enorme. Ele vai levar tempo para devolver. Então, o governo do Estado tem um canal Educação e tem a IA que o aluno envia, ele tira uma cópia aqui pelo celular, envia para a IA, tá entendendo? E em 5 minutos, antes de 5 minutos, ele já recebe a sua redação corrigida nas 5 competências, para vocês terem uma ideia. Agora me diga uma coisa. Uma maravilha Mas isso. você confia plenamente? Não tem que fazer uma revisão? Tem, com certeza, porque você sabe que o problema não é a IA. É o uso que você faz da IA. E a IA só funciona se você der os comandos adequados. Exato. Se você não der os comandos adequados, então ela não funciona. Mas vamos dizer, é inevitável. Nós temos que nos apropriar. Você viu aí o Trump, tá certo, assumiu, já vai destinar não sei quantos bilhões. A China já saiu, já se antecipou. Então o Brasil, o Lula já está falando também que vai destinar dinheiro. O país hoje que não investir na IA, tá certo, vai perder o bonde da história. O Estado saiu na frente. Montou a primeira Secretaria Estadual de Inteligência Artificial, né? Então, nesse aspecto, nós estamos a avançar. Mas tem uma coisa que me preocupa e que mostra que a gente precisa avançar muito, é em relação à violência, professor Wellington, contra as mulheres. Eu recebi um dado aqui, informações, matéria publicada no portal piauihoje.com. A Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, né? Fechou 2024 com 10.771 atendimentos registrados no Piauí. O número representa um aumento de 17,7% em relação ao ano anterior, que teve 9.100. As denúncias cresceram saltando de 1.472 em 2023 para 1.509 em 2024. Então, essas denúncias, a violência contra a mulher precisa ser estancada e está aumentando. Com tudo que foi criado de proteção, mesmo assim ela continua aumentando. Tem uma explicação para isso, professor? Olha, são várias explicações, né?
Eu acredito que nós temos que apostar muito na educação, desde a base, tá certo? Com a criançada, né? Falando dos direitos das mulheres, dos direitos dos homens e das obrigações também, né? Mas nós vivemos numa sociedade capitalista em que predomina o sentimento de ter, de posse. Então, o grande problema é que o homem sempre se acha dono da mulher. Ou quer no namoro, ou no casamento, ou numa relação, ele se acha dono. Então, enquanto ele tiver esse sentimento de posse, ele vai achar que pode fazer tudo, não é? Só que não pode. E observe que a mulher que inspirou, tá certo, a Lei Maria da Penha, que é a Maria da Penha, hoje ela vive sob proteção. Ainda sob proteção, sob ameaça, tá certo, de morte, porque esses setores bolsonaristas, não é? Eles acreditam que aquilo ali foi uma mentira. Eles divulgam que foi uma mentira. Porque boa parte dessa violência também parte desse pessoal. E parte daqueles que, como princípio, vem conservador. Não é verdade, Roberto? É verdade. Essa questão há uma certa bestialização, sabe? De uma ignorância tão profunda, estrutural. Você vê um jovem da periferia que não frequenta a escola, o universo dele é muito carregado de negatividade, não só do machismo, mas da violência em si mesmo, independente de perder qualquer possibilidade de interação, de socialização e etc. O doutor Elton Soares também é o criador, organizador e o mentor de uma feira chamada Felipe. Feira da Literatura Piauiense. Feira da Literatura Piauiense. Como é isso, professor? Na realidade, você lembra que tudo começou em 2003, não é? Quando nós criamos o Salip, que hoje é a maior feira literária do Piauí. Nós éramos quatro professores. Eu, professor Ciné Santos, professor Luiz Romero e professor Nilson Ferreira. Eu fiquei à frente durante 10 anos, de 2003 até 2012. Aí, tá certo, saí para criar a revista Revestréis. Isso já foi com o publicitário André Gonçalves. 10 anos também. Eu tenho alguma coisa com 10 aí. É porque você é 10. Durou também, tá certo, 10 anos, né? E aí, há uns 3 anos, eu criei junto com... Porque você não faz nada sozinho, né? Eu chamei um grupo de amigos da Academia Teresinense de Letras, no caso, né? Para a gente criar uma feira focada só na literatura piauiense. Ou seja, a literatura piauiense existia nas outras feiras. Porque eu ajudei também a criar feiras em vários municípios, né? Parnaíba, José de Freitas, Campo Maior, Pedro II, no Grande Dirceu, não é? Mas aí a literatura piauiense acaba sumindo. Porque diante da outra literatura, tá entendendo? A nossa ainda é desconhecida. Então, o leitor ele prefere consumir o que já é visível, o que já é consagrado. E aí nós criamos essa feira focada só na literatura piauiense. Então, não tem como o aluno, o leitor, não ter acesso. Ó, aqui só tem literatura piauiense. Para onde você for, em qualquer estante, é literatura piauiense. Os convidados são autores piauienses. Os músicos são autores piauienses. Porque a gente tem a mania, tá certo, de valorizar só aquilo que vem de fora. Aquele complexo de vira-lata que o Nelson Rodrigues já denunciava, né? Então, fizemos 3 edições, né? Verdadeiro sucesso, as 2 primeiras edições no Riverside, essa última no Sesc, não é, Cajuína, que foi assim uma coisa extraordinária, e já estamos aí organizando, já vamos começar a organizar a 4ª-feira. Aí na 4ª, é no mês de setembro. A 4ª edição vai ser a homenagem. Nós vamos homenagear a Sérgia Alves, tá certo? E vamos homenagear Clóvis Moura. Clóvis Moura é um dos maiores intelectuais que o Piauí teve. Sociólogo, jornalista, poeta, filho de Amarante. E o grande referencial nesse debate da negritude. O Clóvis Moura é tão importante que ele tem um campus da UESP com o nome dele lá no Dirceu. Lá no Dirceu, exatamente, é homenagem a ele, né? E além da Felipe, eu também organizo a Balada Literária. A Balada Literária é interessante, porque ela surgiu lá em São Paulo em 2006. Em 2012, tá certo, eu fui conhecer a Balada, a convite do Marcelino Freire, que é o idealizador. Ele é um pernambucano, filho de sertânia, mas radicado em São Paulo há muitos anos.
E aí adorei. Quando chegou o ano de 2017, ele resolveu homenagear o Torquato Neto. E aí, como Torquato Neto é filho de Teresina, ele disse: isso é nada mais aconselhável do que a gente começar em Teresina. E eu estou te convidando para ser o curador da balada literária em Teresina. De tal maneira que ano passado, que é realizado no mês de novembro, né? Lá no Memorial Esperança Garcia, nós realizamos a 8ª edição. Este ano nós já vamos para a 9ª edição. Enquanto lá em São Paulo já vai para a 20ª edição. Vamos aproveitar aqui que o professor Wellington Soares, além de intelectual, professor, escritor, também é um militante político da maior qualidade, né? Professor, vou só ler uma matéria aqui e pedir para ele comentar, e você também, que são 2 militantes do PT, antigo, da Fundação. A Câmara Municipal de Teresina vai realizar, estou anunciando aqui para segunda-feira, será uma sessão solene na Câmara dos Vereadores de Teresina, para homenagear os 45 anos de fundação do Partido dos Trabalhadores. Portanto, será dia 10, segunda-feira, às 11 horas da manhã, no plenário vereador José Almate, Câmara Municipal de Teresina. Essa homenagem foi proposta pelo vereador João de Deus Pereira, um vereador novato do PT que está estreando na Câmara de Teresina. Olha, o Partido dos Trabalhadores tem uma importância significativa para a democracia brasileira. Na década de 80, que foi constituído o nosso partido, com várias agremiações da sociedade, com a igreja, movimento estudantil, entidades, sindicatos. Então, o PT ele está dando a sua contribuição para o fortalecimento da democracia e também, é claro, para ajudar o povo brasileiro a ter mais o serviço público ali próximo. Então, respeitando os demais partidos, mas o Partido dos Trabalhadores tem uma história no Brasil. E é justo, e eu já pedi aqui, graças a Deus, foi aprovado por unanimidade, uma sessão solene para a gente comemorar os 45 anos do Partido dos Trabalhadores e continuar resgatando a sua história e sua importância na sociedade brasileira. Boa iniciativa, professor? Excelente iniciativa do João Pereira. Começou bem, não é? Homenagear o PT é sempre bom, não é? 45 anos. Você foi dirigente. Foi ontem, né? Foi? Você foi presidente do PT. Fui presidente estadual do PT, exerci outros cargos, fui membro do Diretório Nacional. Roberto John, nós tivemos aí alguns embates nacionais, ele, Antônio Neto, não foi, Roberto? Foi muito bom. E eu acho que o que é importante aí é que as instituições políticas, em geral, agora o PT vai para dentro, né? Porque antes a gente era proibido, né, de ir para essas coisas. Nós estamos dentro da institucionalidade, na Câmara Federal, no Senado, nas câmaras municipais, nas assembleias. Uma pergunta para os dois aí. O PT está sofrendo muitas críticas de todos os lados, principalmente do lado conservadores, da oposição ao governo Lula. O PT, a ação do PT fez melhorar o país, fez melhorar o Estado ou não? Não tenho dúvida sobre isso daí, não. Por isso que nós somos atacados. Exatamente. E nós somos atacados antes mesmo da gente nascer. Isso. Porque o grande símbolo do PT se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o Lula já era criticado enquanto sindicalista. Quando ele resolveu criar o PT com outros sindicalistas, não é? Aí é que a coisa pegou. Então, nós não temos sossego. Eu costumo dizer que quem se filia ao PT, tá certo, tem que engrossar a pele, né? O couro. Mas também não tem vergonha porque nós vamos apanhar a vida toda. Olha o que eles fizeram durante esse período aí, tá entendendo? Esses últimos anos, não é? Foi destruir o PT. Você falou aí que não vai ter sossego, mas também não tem vergonha de ser do... Não, muito pelo contrário. Está entendendo? Todo petista, se é petista mesmo de raiz, se entendeu a proposta do partido, está entendendo? Quanto mais a gente apanha, mais a gente fica petista. Eu estou até colocando nesse, porque entrou muita gente no PT e tal, eu estou cobrando que eles vejam o nosso estatuto assim, vejam nossos princípios, por que a gente existe, porque é necessário, sabe? Para não ter... E eu acho também que teve muitas coisas nessa história que você falou, de ser atacado,
E geralmente quem ataca é o que comete erros na estrutura de poder. Aquilo que a Dilma dizia de mal feito, né? Então você começou com o Roberto Jefferson, que estava roubando o correio, queria que cruzar. Não, você não vai, que a polícia te pegou. Então, se você não cruzar, eu vou jogar pedra no ventilador, como a gente diz na linguagem popular. E disse assim, o inocente vai ser culpado, que era propriamente o Lula. Aí entra aquela coisa louca, né? Depois a mesma situação, aí tinha Eduardo Cunha, agora teve quase bem próximo o Lira. É uma coisa muito doida, sabe? Esse ódio e, ao mesmo tempo, essa... Eu acho mais que é inveja, eu não sei, porque tem uma coisa mais estranha aí de cultura, de rejeição pelo sucesso. Outra coisa é o seguinte, o patriarcado, na realidade, Não deixou. eles nunca nos aceitaram, eles nos engolem. Mas que eles nos aceitam, não. Até porque a nossa natureza é a natureza da rebeldia. Rebeldia. Quer dizer, o Golbery não queria, tá certo, o PT, né? Vamos dizer, os generais não queriam o PT, né? As classes dominantes. Então, o PT surgiu num ato de rebeldia. Não só contra as elites aqui, mas contra o modelo de esquerda, socialista, comunista, tá certo, lá da Europa, tradicional. Sim. Você lembra que nós fomos inspirados pela Solidariedade. Está entendendo? Não é isso? Quer dizer, ele é que nos inspirou, de certo modo, essa luta pela liberdade, né? Pela democracia. Lech Walesa. É, exatamente. Aí vamos aqui, antes de encerrar o nosso bate-papo com notícias, trazer uma notícia boa. Está se aproximando aí o Carnaval. E o portal Piauí hoje, viu, professor, está trazendo aqui uma notícia boa para quem estava sentindo falta de um bloco de rua gratuito em Teresina. O Bloco das Curicas vai trazer a folia para o centro da cidade no dia 16 de fevereiro, ou seja, desde o próximo final de semana, certo? Vai ser a concentração a partir das 16 horas, vai ser das 16 às 22 horas, ali na Avenida Antonino Freire, em frente ao Palácio Karnak. O lugar que era que sempre foi, né? Sempre foi. Ali é Pedro II, daquela região. É uma boa pedida, é uma e ótima outra coisa, pedida, né? é o momento em que o Estado sai, a sociedade vai e faz. Como Exatamente, sempre foi. O povo não era pago por ninguém, não era pago por prefeitura, não era pago por governo, e o povo fazia aquela festa popular de palco, de pessoal nos carros, nos veículos, fazendo aquela festa. Eu acho que é muito bom. De repente, o pessoal tem... E não só o Bloco das Curicas. Então, a gente está pegando notícia que toda a periferia de Teresina vai fazer seu carnaval. As lojas estão cheias de adereços, dessas coisas todas, vestimento. Então, vai ser uma economia, inclusive, porque todo mundo está querendo fazer seu carnaval. Eu acho interessante o seguinte, lá no Manifesto Antropofágico, do Oswaldo de Andrade, ele já dizia, antes dos portugueses descobrirem o Brasil já havia descoberto a felicidade. Muito antes, né? Muito antes. Então, não existe a presença do Estado, no caso aí a prefeitura, não é? Tá entendendo que está, de certo modo, quebrada, não é? Realmente tem justificativa, né? Mas aí a população, o povo vai fazer. E o nome desse bloco é sensacional, Curica, não é? Olha que coisa linda, não é? É muito bacana isso daí. Agora, eu vi uma notícia também. Eu lembro das voltinhas ali na Eu não sei se vocês viram essa notícia, que em alguns municípios, ou num município específico, surgiu a ideia de alguém lá de substituir o carnaval por uma festa gospel. Olha, isso não tem nada a ver com o carnaval, com o espírito carnavalesco, né? O carnaval é profano, gente. O carnaval é profano. Destituir tá entendendo? Não é possível isso daí. Foi a prefeita lá de Zé Doca, no Maranhão, que anunciou que, em vez de carnaval, a prefeitura vai bancar um festival gospel. E o povo reagiu. Usar o dinheiro da prefeitura para bancar a festa religiosa. O Estado é laico, a prefeitura deve ser. Pronto, se ela quiser fazer um festival religioso, que ela pague com o dinheiro dela. Com o dinheiro dela, a igreja dela. É verdade. Vai fazer também, pagar a prefeitura, vai pagar a festa para a igreja católica? Não tem cabimento nenhuma igreja. Você vai pagar só para a igreja evangélica dela, está errada do mesmo jeito. Bom, nós estamos concluindo o nosso bate-papo com a notícia dessa. Nós não podemos encerrar esse programa sem convidar todo mundo para assistir. Ainda estou aqui, não é? Um filme aí, nós está em cartaz, não é? No Teresina Shopping, não é? Eu acho que no Rio Puti também, mas eu com certeza
Teresina Shopping, né? Porque esse filme é o mais importante da cinematografia brasileira. Você pega o quê? Ele está concorrendo a 3 prêmios, né? A 3 categorias: filme estrangeiro e melhor atriz, não é? Então vamos assistir, porque é um filmaço e que traz essa temática sobre memória, sobre direitos humanos, sobre liberdade e crítica à ditadura militar. E aviva a nossa memória para a gente dizer anistia não. Exatamente, anistia não. Ditadura nunca mais. E nunca mais. Até segunda-feira. Boa tarde a todos.